Glória a Deus. Vocês acharam a palavra? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Olha o que diz. Disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-o. Presta atenção. O que foi que Saul ele pediu para os seus servos? Um homem que só saiba fazer uma coisa com maestria. E o que é? Tocar bem a harpa. Então o pedido de Saul era uma pessoa que sabia, que tinha especialidade em tocar muito bem a harpa. Esse foi o pedido de Saul. Presta atenção. As pessoas que gostam de fazer 3, 4, 5, 10 coisas ao mesmo tempo acaba sendo mal sucedido. Você vê que na psicologia, quando a pessoa ela faz um tratamento psicológico, principalmente pessoas que têm ansiedade, crise de ansiedade patológica, bipolaridade, esse tipo de transtorno, eu falo isso porque eu sou psicanalista. A gente, quando vai atender a pessoa, a gente fala assim: vamos aprender a partir de hoje programação neurolinguística, PNL. Vamos aprender a partir de hoje fazer uma coisa de cada vez. De cada vez. Vamos parar com esse negócio de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Você vê que tem gente que faz 3 coisas ao mesmo tempo. Está no celular, está comendo ao mesmo tempo e está vendo televisão ao mesmo tempo. Quem já viu vídeo assim? Tem cérebro de aguente? O cérebro fica em tempo de quê? De estudar. Quem está entendendo, pastor? Então, para a gente ser bem sucedido, é bom a gente focar em uma coisa, e naquilo que a gente focar, a gente o quê? Se esforçar. E assim a gente é bem o quê? Sucedido. Então, Saul ele pede uma pessoa que toca bem. Olha aqui, pastor. Quem quer ser bom em tudo, acaba sendo bom em nada. Repita assim: quem quer ser bom em tudo, acaba sendo bom em nada. Acaba sendo mal sucedido. Porque você entendeu o seguinte: você não é robô, você é um ser humano. E a gente não consegue aprender tudo ao mesmo tempo. Quem está entendendo, pastor? Eu lembro que eu faço faculdade. Eu não pego todas as matérias ao mesmo tempo para estudar. Eu não vou estudar 2, 3 matérias ao mesmo tempo. Não, eu estudo uma matéria por vez. Eu estudo, me esforço naquela matéria. Depois que eu elimino aquela matéria, eu vou em outra. Por que, pastor? Muita coisa ao mesmo tempo, a gente vai acabar o quê? Sendo mal o quê? Sucedido. Então é bom a gente fazer o quê? Uma coisa o quê? Por vez. Então, um grande segredo que você está descobrindo a partir de hoje é isso aí. É bom fazer uma coisa por vez. E quando você faz isso, você é bem o quê? Bem sucedido. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Quando você é bom em uma coisa, todo mundo lembra de você. Repita assim: quando eu sou bom em uma coisa, todo mundo lembra de mim. Por que Davi ele era lembrado? Porque ele sabia tocar uma harpa como quê? Como ninguém. Ele era bem sucedido naquilo. Você quer ver uma coisa? Tem gente que te conhece porque você cozinha bem. Quem já viu isso já? Tem gente que te conhece porque você sabe cortar o quê? Cabelo. Você corta cabelo como ninguém. Tem gente que te conhece porque você é um bom contador. Tem gente que te conhece porque você é uma boa costureira. As pessoas elas se lembram de você pela sua quê? Pela sua qualidade. Quem está entendendo, pastor? Então Davi, ele foi lembrado quando Saul no palácio falou assim: traz para mim aí uma pessoa que toca a harpa com maestria, uma pessoa que toca a harpa muito bem. Se lembrar de quem? Se lembrar de Davi. Porque ele fazia aquilo com maestria. Glória a Deus.
Olha aqui, pastor. O rei manda chamar o melhor, porque só entra em palácios quem tem qualidade para estar diante de Deus. Só entra em palácio quem tem qualidade para estar diante de quem? De Deus. Então, olha, pastor, você vê, o rei pede o pior, o rei pede o mais ou menos, o melhorzinho. O rei quer o quê? O rei. Olha, pastor, você não tem que ser o pior, você não tem que ser o mais ou menos, você tem que ser o quê? Você tem que ser o melhor. Você tem que aprender a partir de hoje a acreditar em você. Por que todo mundo é bonito, só você que é feio? Por que todo mundo sabe fazer as coisas e você não sabe? Por que você sempre quer dizer que a pessoa é melhor que você? Chega desse complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade, isso existia na tua vida quando você servia o diabo, quando você servia a Satanás aí no mundo. Mas hoje você serve a quem? E a partir de hoje você vai colocar dentro de você: eu sou melhor, eu nasci para ser o melhor. Deus te tirou desse mundo, Deus te tirou da escravidão, Deus te tirou do inferno, Deus te tirou da mão de Satanás para você ser o melhor. Olha, pastor, eu acredito, eu sou o melhor pastor. Eu estou nem aí para mim de discordar, porque se eu não acreditar em mim, quem é que vai acreditar? Se você não acreditar em você, quem não vai acreditar? Tem gente aqui que vive do que os outros falam. Se a pessoa falar que você é bom, você é. Fica feio. Se a pessoa falar assim, você é um lixo, você desanima. Olha, pastor, quem acha ou não da tua vida é problema de cada qual. Quem tem sua boca fala o quê? O que importa é que você acredite em você. Você acredita em você e Deus é contigo. Diga assim: eu acredito em mim e Deus é comigo. E se isso é verdade, você está arrebentado. Glória a Deus. Vai lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Olha o que diz a palavra. Então responderam os moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte o quê? E valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. O Senhor é com quem? O Senhor é comigo. Você vê, olha, pastor, Davi tinha quantas qualidades? 5 qualidades. O que a Bíblia está dizendo aí? Que Davi tinha quantas qualidades? 5 qualidades. Qual era a qualidade de Davi? Davi sabia o que? Tocar. Ele era forte. Ele era valente. Ele era homem de quê? De guerra. Sisudo em palavras e de boa o quê? Olha, pastor, Davi ele tinha essas qualidades. E olha que Saul ele só queria o quê? Uma. Mas quando ele chamou Davi, ele recebeu o quê? 5. Essência disso. Olha, pastor, a pessoa ela chama você querendo um serviço seu, mas se você tem 5, você vai além da imaginação. Você chega em lugares que você nunca queimar. Olha, pastor, a pessoa só pede uma qualidade, mas se você tem 5, é capaz até de você assumir o lugar daquela pessoa. É capaz até de você assumir o quê? O trono. Você vê, se Davi só fosse por uma coisa só, Davi ia ser um simples mortal. Mas porque ele tinha 5, foi ele que se assentou no trono. Glória a Deus. Olha, pastor, se prepare, porque Deus vai revelar coisas extraordinárias para você. Deus vai te entregar dons extraordinários. Deus vai revelar a grandeza dele na sua vida. Eu quero ensinar um segredo para você. Que segredo é esse, pastor? Repita assim: não despreze quem cruza no seu caminho. Por que você não pode desprezar quem cruza no seu caminho? Vou explicar para você. Como foi que Saul ficou sabendo de Davi? Porque alguém chegou e o quê? E soprou onde? Não sei o quê. Porque se as pessoas não chegassem e não falassem de Davi para quê? Para Saul, Saul nunca iria saber da existência de quem? De Davi.
ouvir falar de quem? De Davi. Saul só ficou sabendo da existência de Davi e daquilo que ele era bom, porque as pessoas chegaram para ele o quê? E falou: olha, pastor, nunca despreze as pessoas que cruzam na tua vida. Nunca despreze. Olha, pastor, não humilhe ninguém. Seja uma pessoa sociável, seja uma pessoa sábia. Quem está entendendo, pastor? Tem gente aqui sentada nessa cadeira que vizinho é inimigo, que filho é inimigo, que parente é inimigo, que beltrano é inimigo, que fecha a cara para os outros, que não se dá bem com ninguém. Eu posso falar uma coisa para você? Se você continuar com essa sua natureza, você vai sofrer muito na sua vida. Você vai ser infeliz na tua vida. Olha, pastor, aqui em Macaúbas eu não tenho nenhum inimigo. Eu tenho 2 anos e 6 meses aqui nesse lugar, eu não tenho nenhum inimigo. As pessoas que dizem que não gostam de mim, que é minha inimiga, elas que optaram para isso. Mas eu, pastor Jonathan, eu não tenho inimigo nenhum aqui. Graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo. Eu me dou bem com o pastor da Assembleia, eu me dou bem com o pastor da Batista, me dou bem com as pessoas das outras religiões, com as pessoas católicas. Quem está entendendo, pastor? Tem católico que chega aqui e fala assim: pastor, me pense aí, vem aqui que eu te penso. Pastor, me reza aí, vem, eu te rezo. Quem está entendendo, pastor? É isso mesmo. É sábio. A única diferença é que a pessoa, em vez de falar rezar, tem que falar o quê? Orar. Mas como ela não conhece aí no meio evangélico, daqui a pouco ela muda. É assim, com sabedoria, que a gente vê o quê? Os católicos entram aqui direto. Pastor, me benze, me reza, vem que eu te rezo, vem que eu te benzo. Quem está entendendo, pastor? É você saber lidar bem com quem? Com as pessoas. Porque, pastor, você nem sabe. Essa pessoa que você despreza, essa pessoa que você humilha, essa pessoa que você vira a cara, Deus lá na frente pode usar essa pessoa para te abençoar. Deus pode usar essa pessoa para te honrar. Foi aquelas pessoas que Davi tinha um bom relacionamento. Quando houve a oportunidade para Deus honrar ele, Deus usou quem? Aquelas pessoas. Quem está entendendo, pastor? Então, olha, pastor, não seja uma pessoa que fecha a cara, porque isso aí é uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que fica sem falar com os outros, que quer adquirir inimigo para si, é uma pessoa que não tem sabedoria. Olha, pastor, tenha um bom relacionamento com seus vizinhos. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha tia falava assim: eu tenho boas amizades com meus vizinhos, eu tenho um bom relacionamento com meus vizinhos, porque quando eu passar mal, quem vai me prestar o primeiro socorro? É quem? Porque daqui que seu parente, que seu familiar, que seu filho chega, você está duro morto. Sim ou não? A pessoa que vai te socorrer é aquele vizinho lá que está do seu lado. E você vai gritar para o socorro, vai dizer: ei, estou morrendo. Ele vai lá, vai arrombar a porta, vai pular a janela, fazer alguma coisa para te ajudar. E você está lá, com falta de sabedoria, todo dia você chega e fecha a cara para o vizinho. E ainda fica tirando onda que você é da igreja. Eu sou evangélico. Esse vizinho meu é endemoniado. Aí vira a cara. Tem quem vai ficar assim: fica lá com a Bíblia lá debaixo do braço, tirando onda, só porque você é da igreja. Você nem sabe. Lá na frente Deus vai usar aquela pessoa que vai te abençoar. Eu quero ver como é que sua cara vai ficar. Então seja o quê? Sábio. Seja o quê? Tenha um bom relacionamento com quem? Com todo mundo. Você quer ver uma coisa? Aqui mesmo nessa igreja aqui, eu não tenho ninguém que eu diga assim: olha, eu não vou para a cara de fulano. Graças a Deus, eu me dou bem com todos os meus amigos. Eu me dou bem com todos os meus obreiros. Eu não tenho problema com obreiro nenhum. Muito pelo contrário, eles são tudo próximos de mim. Quem está entendendo, pastor? Por que, pastor? Lá na frente Deus vai usar algum deles para me abençoar. Então você seja o quê? Se Davi não tivesse um bom relacionamento, nunca iria chegar a Saul. O nome de quem? O nome de Davi. Então tenha sabedoria. Glória a Deus. Chama as pessoas para o quê? Para mim. Tenha um bom relacionamento com as pessoas. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16, versículo 19. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Olha aqui, pastor. Tem gente que te despreza por causa da sua rotina, sem saber
que justamente na sua rotina é que Deus está treinando você para o seu destino. Diga glória a Deus. Olha, pastor, aquela rotina de Davi, de pastor de ovelha, na verdade, era Deus treinando Davi todo dia. Uma rotina de pastor de ovelha é uma rotina que enche os olhos. É um trabalho, humanamente falando, um trabalho que é insignificante. Mas aquele trabalho insignificante, que não enchia os olhos de ninguém, que todos desprezavam, porque quando todo mundo olhava para Davi, dizia: um simples pastor de quê? Ele todo dia, naquela rotina de pastor de ovelha, estava sendo treinado pelos céus, estava sendo preparado pelos céus para as coisas grandes. Diga glória a Deus. Deus, eu estava falando para mim no outro dia, ele falou assim: Jonathan, tem gente aí que não sabe nem que você existe. Tem gente aí que está te vendo escondido, não sabe nem que você existe. Mas, Jonas, eu estou preparando você para coisas grandes. Olha, pastor, Deus está te preparando para coisa o quê? Grande. Davi, a Bíblia fala que ele estava escondido atrás do quê? Das malhadas, escondido, porém crescendo. Aquela rotina que ninguém dava valor, aquela rotina que todo mundo desprezava, aquela rotina que todo mundo desmerecia, os céus estavam preparando ele para ser rei. Os céus estavam preparando ele para possuir bênçãos extraordinárias, para colocar a planta dos pés em lugares que ele nunca imaginou. Olha, pastor, não despreze a tua rotina. A tua rotina, através da tua imaginação, é uma rotina que não tem muito valor, que você despreza, que as pessoas desprezam, mas você nem sabe. É nesse trabalho que você faz, é nessa rotina que ninguém dá valor, que nem você mesmo dá valor, é que Deus está preparando você para coisas grandes. É que você está sendo treinado pelo próprio quê? Pelo próprio Deus. Então não despreze a rotina, é de pequeno que se faz grande. Ninguém começa grande, todo mundo começa o quê? E vem a oportunidade, você já está treinado, estruturado, preparado, capacitado, e você toma posse daquilo que Deus direcionou para você. Versículo 20, olha o que diz: tomou, pois, Jessé um jumento e carregou de pão. Olha aqui, pastor, primeira coisa que ele carregou de quê? De pão. Onda de quê? De vinho. Ele colocou mais o quê? Cabrito. E enviou a Saul por intermédio de quem? De Davi. Você vê, Saul só pediu o quê? O filho. Mas Jessé entregou mais o quê? As coisas. Ele deu o pior e deu o melhor. Porque quando você dá o melhor, você aproveita as oportunidades. Olha, pastor, quando você dá o seu melhor, quando você faz além daquilo que a pessoa pediu para você, você chama atenção. Você chama o quê? Atenção. Quando Davi chega lá diante de Saul, Saul olha e diz assim: esse aí é diferente, esse aí é diferenciado, porque eu só pedi o filho dele, ele me entregou muito mais do que aquilo que eu pedi. Você que tem um funcionário, quando o funcionário ele sempre te atende aquilo que você pede, ele é um bom funcionário. Mas quando ele dá além do que você pede, ele é um excelente funcionário. Então, olha, pastor, não seja bom, seja excelente. Dê muito mais além que a pessoa imagina. Diga glória a Deus. Faça muito mais. Faça muito mais. E você vai conquistar coisas que você nunca imaginou conquistar. Olha aqui, pastor. Davi entregava mais do que era pedido, porque ele aprendeu em casa a fazer mais do que era pedido. Você vê que o sucesso ele começa onde? No ninho. O sucesso ele começa o quê? Dentro de quê? Por que Davi ele dava mais do que as pessoas pediam? Por quê? Porque ele já aprendeu dentro de quê? De casa. Ele já aprendia com o pai dele. Ele já aprendia com o pai dele. Então, meu pastor, dê uma boa orientação para o teu filho. Não é orientação de boca, não.
Porque olha, pastor, filho não segue o que você fala, não. Filho segue o seu exemplo. Quem está entendendo, pastor? Filho não segue o que você fala, ele segue o teu exemplo. Não adianta você dizer, não minta, e ele vê todo dia você mentir. Não roube, e ele vê todo dia você roubar. Teu filho nunca vai escutar o que você fala, ele quer ver as suas atitudes. Ele quer que você seja um exemplo para ele. E Davi, ele foi bem sucedido diante de Saul em dar o seu melhor, porque ele via todos os dias o pai dele fazer. Glória a Deus. Então, olha, pastor, seja espelho para os teus filhos, seja exemplo para os teus filhos. Glória a Deus. Seja exemplo. Olha aqui para mim. Só é lembrado quem faz mais do que é pedido. Repita assim: só é lembrado quem faz mais do que é pedido. Se você faz mais do que é pedido, você é lembrado. Você vê, quando o patrão contrata o funcionário dá mais do que é pedido, o patrão olha para ele e diz o quê? Esse aí é diferenciado. Eu gostei. Ele chamou a mim o quê? A minha atenção. Quem está entendendo, pastor? Você quer ver uma coisa? Uma pessoa entra numa loja e fala assim: olha, eu quero, vamos dizer, entra no hortifruti. Eu quero um tomate aqui para completar lá o meu tempero, que eu vou fazer uma comida cara. Se a pessoa está muito mais do que imagina, se a pessoa ela tem sabedoria, ela vai dizer assim: mas a senhora vai fazer que prato? Eu vou fazer comida tal. Se a senhora vai fazer comida tal, a senhora vai precisar de mais tempero. A senhora vai precisar de alho, a senhora vai precisar de cebola, a senhora vai precisar de pimentão. E ainda digo mais uma coisa: não faz só esse prato, não, faz uma salada. A senhora vai precisar de mais tomate, a senhora vai precisar de pepino, a senhora vai precisar de alface. Daqui a pouco uma comprinha que ia ser de um item passa a se tornar o quê? Um como? Porque o funcionário é o quê? Ele é diferenciado, ele tem visão, ele dá o quê? Ele dá o melhor. Ele dá o melhor. Quem está entendendo, pastor? Então nós temos que aprender a dar o quê? A dar o melhor. Não fazer só uma coisa. Você não é lembrado pelo que você faz, mas pelo aquilo que você é pedido. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Não espere tudo que for mandado para você ser promovido. É quem faz mais do que é esperado que define a sua história. Diga glória a Deus. Davi, a história dele mudou. Não foi porque ele soube tocar a harpa, não. Foi porque ele deu muito mais daquilo que era o que? Esperado. A sua história não vai mudar porque você só faz uma coisinha só. Porque você faz aquilo que a pessoa te pede, não. A tua história muda quando você faz mais do que aquilo que a pessoa imaginava. É quando as suas ações, é quando o seu trabalho, o seu serviço vai além das expectativas. Quem está entendendo, pastor? Por que a igreja mundial é diferente? Por que essa obra é diferenciada? Porque pega a palavra? Toda igreja o quê? Acredito que toda igreja pega a palavra. Eu acredito. E toda igreja pega a palavra. Não. Por quê? Por que essa igreja é diferente? Por que tem multidão? Você viu em Minas Gerais? A multidão que deu agora, sexta-feira? Que o que esperava de quantidade de pessoa foi muito mais além do que se imaginava. O apóstolo passou a reunião toda reclamando que o espaço tinha que ser o quê? Maior. E por que isso, pastor? Porque essa obra, ela vai muito além do que você imagina. Ela está muito mais além do que você o quê? Que você. É assim que Deus muda a tua história. O funcionário, ele é bem sucedido, a história dele muda, não é porque tudo que o patrão pede ele faz, não. É porque ele dá muito mais do que o patrão pede. Glória a Deus. Ele é um funcionário de excelência. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. 1 Samuel, volta lá, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16.
16, versículo 13. A história de Davi é definida nessa palavra, no capítulo 16, versículo 13, no capítulo anterior. Olha o que diz: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de quem? Então Samuel se levantou e foi para onde? E foi para Ramá. Preste atenção aqui, pastor. O que vai mudar a história de um homem não são o seu preparo que você tem, é a unção que caiu no alto da sua cabeça. Glória a Deus. Olha, pastor, o que vai mudar a tua história não é só o seu serviço, não é só o grau de conhecimento que você tem, não é só a vontade que você tem de fazer as coisas dar certo, não. É a unção que está sobre você. Davi, ele era diferente de todas aquelas pessoas. Por quê? Porque o azeite estava onde? Na cabeça dele. A Bíblia fala que José foi escolhido pelo faraó. Por que isso? Porque o faraó, ele observou que de todas as pessoas que ele contava, Deus somente era com quem? Deus somente era com José. Então, pastor, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter vontade, não adianta você ser uma pessoa determinada se você não tiver o quê? Unção. Se você não tem unção, se Deus não é com você, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas são as pessoas que são advogadas, que são médicas, que são isso, que são aquilo, não chegam a lugar o quê? Por quê? Porque tem saber, porque tem conhecimento, porque tem vontade, tem determinação, mas Deus não vai com essa pessoa. Mas se você tem todas essas qualidades, e o principal de tudo, você tem a unção, o céu é o limite para você. Você chega a lugares que você nunca imaginou que chegar. Olha aqui, pastor, não reclame do treinamento que Deus está te colocando agora, porque você não sabe o que Deus vai usar para abrir portas de palácio para você. Diga glória a Deus. Você nem sabe, mas essa sua rotina, esse treinamento que você está passando todo dia, e você todo dia está reclamando com Deus: oh Deus, eu estou na igreja, essa mesma vidinha, oh Deus, eu estou na igreja, eu estou sendo fiel, e eu estou nessa mesma rotina, nessa mesma vida. Você nem sabe, essa rotina, essa vidinha está sendo um preparamento, está sendo uma preparação dos céus para fazer portas de palácio abrir para você, para fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou que chegar. E se você crer, você vai chegar. Mas para você chegar, você tem que dar o básico. Eu quero ver se você está pegando o espírito dessa palavra. Você tem que dar o básico? Você tem que dar aquilo que a pessoa pede para você? Você tem que dar o quê? Além do quê? Aquilo que a pessoa quer. Imagina. Você quer ver uma coisa? Quem quer ser empresário aqui? Vamos dizer, você é dono de uma hamburgueria. Aqui uma câmara cheia de hamburgueria. Se o cliente chega lá, você abriu a empresa agora, você abriu a sua loja agora, você abriu a sua hamburgueria agora, a sua lanchonete. Se você dá para eles o mesmo serviço que todas as hamburguerias dão aqui, ele vai lá, mas daqui a pouco não volta mais. Ou vai lá uma vez na vida. Quem está entendendo, pastor? Mas se você presta um serviço para aquele cliente, se você dá atenção, se você entrega para ele, além das coisas o que espera, ele diz assim: eu vou voltar nesse lugar sempre, porque eu gostei do serviço, porque eles são atenciosos, porque eles dão além do que aquilo que o cliente quer. Imagina. Quem está entendendo, pastor? Se você faz isso, você ganha quem? Você ganha quem? Você ganha cliente para você. Você ganha cliente para você. Quem está entendendo, pastor? Você quer uma coisa? As igrejas que eu passo, eu para evangelizar assim na rua, botar o sombreiro para evangelizar na rua é muito difícil. Por que, pastor? Porque o boca a boca enche a igreja rapidinho. As pessoas chegam e falam assim: não, aquele pastor é diferente.
Olha aquele pastor, olha aquele pastor novo na igreja, já mata a curiosidade, daqui a pouco a igreja está o quê? Está arrebentando. E por que isso, pastor? Porque aquele pastor está fazendo o quê? Ele está dando a mesma coisa que o outro? Não, porque pastor com pastor, o interior, a cidade, tudo tem um monte de quê? De igreja. Mas tem pessoas que querem pastores que dão o quê? A vida. Que faz coisa no altar que vai além da sua o quê? Imaginação. Eu me lembro que quando eu era membro, eu ficava babando por uma palavra que me impressionasse. Por uma palavra que me arrepiasse todo, que tocasse em mim. Diga glória a Deus. É isso que a gente quer. A gente quer entrar na lanchonete e ser atendido com qualidade e receber algo que vai além da nossa o quê? Para a gente sempre voltar naquele lugar. A gente tem que aprender a dar o melhor. A dar o quê? Se esforçar para dar o quê? Porque se você não se esforça para dar o melhor, você vai ser mais um no meio da multidão. Mas se você quer ser diferenciado na vida, você tem que dar o quê? Melhor. Olha aqui, pastor, você vai fazer muita coisa que não nasceu para fazer, mas é porque um tempo Deus ele está te preparando para te colocar no lugar que você tem que estar, para fazer o que nasceu para fazer. Diga agora a Deus. Então, nesse exato momento, o seu treinamento, a sua rotina que você está fazendo, que você está estabelecendo na tua vida, é uma rotina que você diz assim, mas não tem graça, eu não quero isso para o resto da minha vida. Entenda uma coisa, essa rotina que você está fazendo no momento é um ciclo na tua vida. O que significa, pastor? É algo que é o quê? De passagem, não é para o quê? Para sempre. Davi, ele foi pastor de ovelha o resto da vida? Aquele período foi um ciclo da vida de Davi. Foi um período da vida dele. Foi uma rotina, foi um treinamento. Foi uma preparação para ele ser o quê? Para ele ser rei. Diga glória a Deus. Então, essa atividade que você está fazendo hoje é um ciclo da tua vida. Essa atividade que você está fazendo hoje é um período da tua vida. O que significa? Daqui a pouquinho ela vai acabar, porque Deus vai colocar você em coisa muito maior. Deus vai entregar coisa muito maior para você. Você vê, o apóstolo quando começou o mundial, começou com 5 membros. E a mundial é isso até hoje? Hoje ele prega para quem? Quem está entendendo, pastor? É que nem aquela palavra, quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Olha, pastor, seja fiel na rotina, seja fiel no treinamento. Olha para mim, seja fiel nesse serviço pequeno que você está fazendo hoje, porque Deus vai colocar você sobre o muito. Olha, pastor, se você hoje está fazendo um treinamento pequeno, uma rotina pequena, se o seu serviço hoje é um serviço pequeno, dê o melhor naquilo que você está fazendo. Porque se você der o melhor, Deus vai te colocar no maior. Mas olha, pastor, se você não está sendo bom no melhor, no menor, se você não está dando a sua vida, se você não está se esforçando, isso aqui que você está fazendo, Deus vai te colocar no melhor. Tem gente que, vamos dizer, tem gente que trabalha limpando a casa das pessoas. Eu já vi empregada já que varria a casa, pegava o lixo e mandava debaixo do tapete. Quem já viu já? Misericórdia. Eu já vi. Eu já vi. Teve membro meu que falou assim, pastor, levantava o tapete e estava lá, tudo cheio. Era um empregado, pastor, tem que mandar embora. Quem está entendendo, pastor? Ninguém é assim. Tem gente que limpa a casa dos outros com a má vontade retada. Quem está entendendo, pastor? Tem gente que para fazer as coisas com a má o quê? Com a má vontade. Tem funcionário que trabalha no mercado aí com a má vontade retada. Você sabe onde é que essa pessoa vai chegar? A lugar nenhum, vai ser mais um meio da multidão. Mas se Deus está vendo lá, você limpar aquela casa com toda a vontade. Se Deus está vendo lá, você dando melhor naquela casa, dando melhor naquele comércio, dando melhor naquela atividade insignificante que ninguém dá nada, Deus te coloca sobre o muito. Deus transforma a tua vida, Deus muda a tua história. Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Todas as igrejas que eu assumo, eu dou o meu melhor. Porque chega um momento que Deus honra. Chega um momento da honra. Chega um momento do quê? E quem honra é quem? Se ele olhar para você e ver que você está dando o seu melhor.
Olha aqui, pastor. Podem tentar apagar teu currículo. Isso aqui é foda demais. Repita assim: podem tentar apagar meu currículo, mas nunca irão apagar e não roubar a minha unção. Glória a Deus. Apagam o teu currículo, mas não apagam a tua unção. Não roubam a tua unção. Porque o pastor, a tua unção quem deu foi Deus. Tentaram apagar Davi, mas não conseguiram apagar, sabe por quê? Porque ninguém nunca conseguiu roubar a unção dele. Porque a unção dele, quem deu foi quem? Foi Deus. Tua unção, quem deu foi Deus. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor. Não despreze a rotina. Não despreze o quê? Porque o que mudou a história de Davi foi a rotina. Porque se não fosse a rotina, ele nunca seria rei. Ele nunca chegaria onde ele chegou. A Bíblia fala que Davi se preparou para lutar contra um gigante chamado Sansão. Um gigante chamado Golias. E por que Davi conseguiu ser bem sucedido diante de Golias? Por que Davi ele conseguiu vencer Golias? Sabe por quê? Porque ele tinha experiência. Porque ele tinha o quê? Experiência. Porque ele era fiel na sua rotina. Porque ele era fiel na sua atividade. E ele dava o que? O seu? Porque a Bíblia fala que quando ele estava lá com o pastor de ovelha, um leão invadiu a terra para matar suas ovelhas. E ele foi lá e matou quem? O leão. Daqui a pouco o urso invadiu para matar suas ovelhas. E quando o urso foi atacar, não sei se você sabia, quando o urso fica de pé para atacar a pessoa, ele mede mais ou menos entre 2,70 a 3 metros de altura. Quando ele fica de pé para atacar. E o gigante, a teologia fala que ele tinha mais ou menos 2,70 metros a 3 metros. Então o que significa, pastor? Quando o gigante se levantou para atacar Davi não teve medo. Por que isso? Porque ele já tinha experiência, porque ele venceu o urso do mesmo tamanho do gigante, bem forte para esse Deus. Você não sabe, mas naquela atividade lá que você não está dando nada, você está desprezando, Deus está te preparando para coisas grandes. E quando essas coisas grandes acontecer, teu coração não vai disparar, você não vai ter medo, porque você já tem experiência. Por que Moisés conseguiu ser bem sucedido em palácio e em deserto? Porque ele passou 40 anos em palácio e passou também 40 anos em deserto. O que significa, pastor? Ele já estava preparado. Então, pastor, não despreza a rotina, não. Quando o exército de Israel ficou com medo, quando o exército de Israel se acovardou, e quando Davi viu o tamanho do gigante, Davi ficou o quê? Eu já enfrentei também coisa desse mesmo tamanho. E com a funda, eu fui lá e matei. Com a mesma funda, eu também vou derrubar esse gigante. Diga glória a Deus. É com essa mesma arma que você usa todo dia. Você vence. Vai ser a arma também que Deus vai usar para você vencer gigantes. A mesma funda que Davi usou para vencer o urso foi a funda que Davi usou para vencer quem? Davi já tinha experiência, porque ele era fiel na rotina. Fala assim para o teu irmão, seja fiel na rotina. Isso aí por pouco período. Fala, isso aí por pouco período. Deus vai te honrar. Deus vai te levar para o palácio. Glória a Deus, igreja. Pode ter certeza disso. Olha aqui para mim. Todo mundo com medo, menos Davi. E por que isso? Porque Davi ele já tinha o que? Espera. Você não tem ideia de como você está crescendo. Você não tem ideia de como você está amadurecendo. Você não tem ideia como você está criando experiência. Olha, pastor, você não é mais a mesma mulher. Você não é mais o mesmo homem. Você está sendo preparado pelo próprio céus. Você está sendo preparado pelo próprio Deus. Glória a Deus. Eu quero ensinar 5 segredos para você antes de finalizar.
Primeiro segredo, certifique-se da sua unção. Primeiro segredo é o quê? Se puder você anota. Certifique-se da sua o quê? Por que, pastor? Porque se você tem unção, Deus é com você. E se você tem unção, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar. E se você não tem unção, e se Deus não é com você, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre falo com os obreiros, não adianta você estar aqui fingindo que tem Espírito Santo, fingindo que tem Deus. As suas obras falam por isso. A cada edificado, a cada é conhecida pelo quê? Pelos frutos. Quem está entendendo, pastor? A árvore é conhecida pelos frutos. Então, que você esteja aqui, esteja o quê? De ver que o Espírito Santo, que a unção esteja sobre a tua cabeça. Porque se não tiver, uma hora você vai ser o quê? Envergonhado. Quem está entendendo, pastor? Uma hora a sua máscara vai cair. Uma hora a sua casa vai cair. A Bíblia diz: não há nada em oculto que não venha ser o quê? Então, primeiro segredo, certifique-se da sua o quê? Davi foi bem sucedido porque na cabeça dele tinha o quê? Unção. Tentaram roubar o currículo dele, tentaram apagar o currículo dele, mas nunca conseguiram roubar a sua unção, porque a unção quem deu para ele foi Deus. Olha, pastor, pode apagar o seu currículo, quer apagar o currículo, falarem mal de você, te caluniar, te difamar, amarem contra você, mas eles nunca vão conseguir apagar a tua unção. Eles nunca vão conseguir roubar a tua unção, porque quem deu a tua unção foi Deus. Segunda coisa, crie seu currículo. Crie o quê? O que é criar um currículo? É você ter muitas experiências, você ter qualidades, é você ter, se preparar para dar o que? O seu melhor. É que nem um barbeirinho que eu tinha numa igreja, um mesmo que ele cortava cabelo. Só que ele cortava cabelo com corte das antigas. E ele falou assim: pastor, minha barbearia está vazia, o pessoal gosta de lá. Aí eu comecei a observar e vi que os cortes dele eram tudo aqueles cortes das antigas. Os meninos não viam que ele era coitando, disfarçado, e que isso, aquilo, outro, não sabia fazer nada disso. Eu falei assim para ele: você vai ter que se reciclar, fazer curso, buscar nova do que experiência de corte o quê? Aprender, para assim você dar aquilo que os meninos estão o quê? Esperando. E quem quer que Deus mude a tua história tem que ir muito mais além do que o menino está esperando. Tem que dar muito o quê? Muito mais. Olha, pastor, se você tem uma lanchonete aqui em Macaúbas, sua lanchonete pode ser mais uma. Sua lanchonete tem que ser a melhor. O cliente tem que chegar nessa lanchonete, ele tem que ser surpreendido. Quem está entendendo, pastor? Ele tem que ser o quê? Surpreendido. Ele tem que chegar e falar assim: não, esse aqui agora vai ser o lugar que eu sinto. Ele tem que ver que você é diferente, e que o serviço que você presta é diferente. Glória a Deus. Quando eu assumo uma igreja, eu digo: Senhor, se é para ser mais um, já me tire desse lugar, porque eu cheguei aqui para fazer diferença na vida dessa pessoa. Eu não aceito que essa igreja aqui seja mais uma. Para mim, essa igreja aqui é a melhor igreja de Macaúbas. Para mim, eu sou o melhor pastor, eu dou o melhor. E as outras é problema de cada qual. Aqui eu dou o meu melhor, aqui é diferente. E você tem que colocar esse pensamento dentro de você. Glória a Deus. Depois é o quê? Pequeno ou grande? Terceiro, divulgue o seu gigante. Divulgue o seu o quê? Você vai ter que divulgar o seu gigante. Vai ter que vencer a sua batalha, vai ter que vencer a sua vida. E como é que eu derrubo meu gigante, pastor? Sendo fiel na sua rotina, sendo fiel na sua atividade. Porque quando vier o gigante, você já tem experiência, você já sabe o que fazer para derrubar ele. Quando o gigante se levantou e o povo se acovardou, Davi preparou a fuga com a maior tranquilidade, porque ele já sabia derrubar o gigante. Diga glória a Deus. Seja fiel. Glória a Deus. Saul tenta matar Davi. Saul tenta o quê? Davi. Olha, pastor, quando uma pessoa, quando você está começando e a pessoa tenta te matar, a pessoa tenta acabar com você, você se prepara. Se prepara, você vai fazer o quê? Porque você vai ser gigante. Porque você vai ser grande. Porque, olha, pastor,
para o diabo já te atacar, já querer logo minar você, acabar com você, é porque ele sabe que vai ser assim. Eu me lembro que quando eu me batizei nas águas, o diabo tentou me derrubar da moto 3 vezes. Eu fui abrir a boca e falar assim: vou me batizar, para que eu vou fazer aqui? Porque tem uma coisa, o diabo, ele não ouve meu pensamento, mas ele ouve aquilo que você quer. Então toma cuidado com aquilo que você quer. Quando eu abri a boca e falei assim: vou me batizar, ainda avisei para minha família, era para ter ficado o quê? Calado. 2 vezes me deram um corte para me derrubar da moto, não consegui, porque eu cheguei e me assustei. E as pessoas ainda me xingavam de tudo que era nome na rua, no caminho do batismo. Na terceira, me derrubaram da moto, me quebraram o negócio lá da moto, eu me feri, cortei minha mão, e me xingaram de outros nomes lá. Eu caído no chão, com a moto no chão. Coisa bem para me colocar o quê? Medo de me fazer voltar para onde? Para cá. Por que o diabo tentou me matar naquele dia e não queria que eu me batizasse? Porque ele sabia que eu seria futuramente. Quem está entendendo, pastor? Por que tentaram matar Davi? Ele não era nada, ele era uma pessoa com qualquer o quê? Qualquer, sabe por quê? Porque o inimigo sabia onde Davi ia chegar. Porque o inimigo sabia o que Deus estava preparando para ele. Olha, pastor, o teu inimigo sabe onde você vai chegar. O teu inimigo sabe o que Deus está preparando na tua vida. Glória a Deus. Davi faz uma aliança com Jonathan. Davi, depois da aliança que ele faz com Jonathan, ele é expulso de Israel. Tem gente que te persegue, e ele te persegue não é para te expulsar de onde você está, é para te expulsar do teu destino. Diga glória a Deus. Então Davi, quando ele foi expulso de Israel, ele não foi expulso porque ninguém queria ele. Na verdade, Deus usou aquelas pessoas para expulsar Davi, para empurrar ele para o destino que Deus estava preparando para ele. Diga glória a Deus. Porque foi diante daquela expulsão que Davi foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão, e 400 homens dos mais desprezados, que ninguém dava nada de toda Israel, que se juntou a Davi e se tornou o exército dos valentes de Davi. Diga glória a Deus. Se Davi não fosse expulso, nada daquelas coisas extraordinárias que aconteceram, ele iria tomar posse. Então olha, pastor, tem certas expulsões, tem certas humilhações, tem coisas que vão acontecer na nossa vida. Apenas confie em quem? Porque na verdade aquela exclusão, aquela expulsão, aquela humilhação é Deus usando aquelas pessoas para te empurrar para o seu destino, para te empurrar para as coisas grandes que Ele tem direcionado na tua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quarto segredo. Não quebre princípios. Não quebre o quê? Porque a Bíblia fala, olha aqui, pastor, que quando Davi estava lá na caverna, Saul a todo momento tentava matar Davi todos os dias. A todo momento Saul tentava contra a vida de Davi. E teve um momento que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. E Davi teve a oportunidade de matar Saul. E Abissai, ele estava com a lança na mão. Saul estava diante de Abissai e de Davi. E quando Abissai ia matar Saul, Davi falou assim: não faça isso, porque ninguém tenta matar o ungido de Deus, tocar no ungido de Deus e permanece vivo no dia seguinte. Davi falou assim: não se toca no ungido de Deus. Não se toca o quê? No ungido de Deus. E quando Abissai ouviu aquelas palavras, ele jogou a lança onde? Porque o pastor, ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca onde? No ungido de Deus. Por isso que eu falei para você, para dar certo, a unção tem que estar onde? A unção tem que estar onde? Deus tem que ser para você. Então, pastor, qual é o quarto segredo? Não despreze o quê? Não despreze o princípio. Tem princípio, tem caráter, faz as coisas certas, obedece a quem? Olha, pastor, não mente, não tente passar as pessoas do quê?
Se você tem funcionário, pague para ele o que é correto. E se você quer crescer mais ainda, faz por ele aquilo que você nem estava pensando em fazer. Motiva ter funcionário, abençoa ele, seja correto com as pessoas, tenha princípio, tenha caráter, e Deus vai honrar você. Tenha dignidade, glória a Deus, e Deus vai honrar você, Deus vai te abençoar. Agora, se você é aquela pessoa que quer mentir, quer caluniar os outros, quer difamar os outros, é cheio de maldade no coração, quer passar a pessoa para trás, seu fim vai ser triste, seu final vai ser infeliz. Glória a Deus. Olha aqui, pastor, Davi estava fazendo as coisas erradas, mas pessoas certas estavam em sua volta. Está vendo como isso aqui é forte? Teve um momento da vida de Davi, ele começou a fazer um bocado de coisa errada, mas ele não pereceu de vez, não foi o fim dele, porque ao lado dele estavam pessoas o quê? Certas, estavam pessoas o quê? Corretas. Você vê que quando ele caiu no pecado, quem estava do lado dele? O profeta quem? O profeta Natan, que deu para ele toda a orientação e segredo e direção para ele, o que se lê? É por isso que você tem que estar bem casado e não mal casado. A escolha da esposa e do esposo é importantíssima, porque tem gente que só casa com a pessoa por causa do corpo da pessoa, por causa da carne da pessoa. E casamento não é só sexo, casamento é muito mais que sexo. Quem está entendendo, pastor? Casamento é diálogo, casamento é convivência aos dois, casamento é amor, é superação dia após o quê? Após dia. É por isso que você tem que estar mal casado ou bem casado. Porque olha, pastor, você não tem ideia de como é importante a sua esposa. Principalmente você que é homem, você não tem ideia de como é importante a sua esposa. Porque Deus vai usar a tua esposa para te dar, a sua esposa para te dar conselhos. Não é à toa que ele falou que a conselheira do homem seria a sua o quê? A sua o quê? A sua esposa. A sua esposa. Você sabe uma coisa que a mulher ela pega no seguinte, é que ela, quando ela dá uma instrução, ela não está dando a instrução errada, ela não está dando a instrução o quê? Errada. Pastor, qual é o problema da mulher? É que ela fala a coisa certa do jeito errado. Quem está entendendo, pastor? A mulher ela fala o quê? A coisa certa do jeito o quê? Errado. Quer dizer, ela tem orientação certa, mas ela não tem sabedoria da sua forma de querer. É por isso que a mulher ela tem que ter o que? Saber? Você vê, ela dá um conselho para o homem, um conselho top. O problema é que o homem recebe de uma forma completamente diferente, porque a orientação é certa, mas a forma de falar é errada. Quem está entendendo, pastor? Então é por isso que você tem que ter o que? Saber? Tem mulher que dá um conselho, cada conselho top para o marido, mas fala com uma grosseria, fala com estupidez, fala com palavras tão erradas, que o homem recebe de uma forma o quê? Contrária. É por isso que ele não ouve, é por isso que ele não absorve. Mas se você chama ele lá para conversar, com saber, não é à toa que a Bíblia fala assim, a mulher sábia edifica a sua o quê? A sua casa. Você ganha aquele homem para você. Você faz dele um grande vencedor. Você faz dele um mais que vencedor. Um homem que tem uma mulher certa, uma mulher de Deus do lado dele, ele chega a lugares que ele nunca imaginou chegar. Não sei se você já ouviu falar da mulher de Barack Obama. Você ouviu falar dela? Da Michelle Obama, esqueci, acho que é Michelle Obama, não tenho direito o nome dela. Fugiu da minha mente agora o nome dela. O Barack Obama ele tem uma esposa. E uma certa vez eles estavam num restaurante e o garçom, ele entra para servir eles dois, e ela reconhece o garçom. E ela chega para Obama e fala assim: Obama, está vendo aquele garçom? Aquele garçom é meu ex-namorado. Obama, quando escuta aquelas palavras, ele diz: é verdade, você era namorada, antes de você me conhecer, você era namorada daquele garçom. Ela disse: fui namorada dele. Então quer dizer que se você não fosse casada comigo, você seria esposa de um garçom. Ela falou: não, ele é que seria o presidente dos Estados Unidos. Quem está entendendo, pastor? É a mulher que faz o homem. Você vê que tem homem que quando casa é um zero esquerda, é uma porcaria. Mas
faz Deus gigante. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem homens aqui que são casados com mulher com uma zero à esquerda, que é uma porcaria, vou falar a verdade. Que é só a mão de quem? Tem mulher que o marido só falta carregar ela de manhã, porque o corpo está morto. Melhor pegar logo dela, lançar lá no buraco, logo enterrar de vez. Quem conhece gente assim, que o homem só falta botar comida onde? Na boca, é só a mão de Deus. E por que isso, pastor? Casou mal. Casou porque a mulher tinha um corpo bonito. Casou por causa da carne. Fez a escolha por causa do desejo carnal. E é o pior erro que você comete na vida. Não estou falando que você casar com uma pessoa feia. O que eu estou falando é que você tem que não só analisar a aparência física, mas tem que analisar quem é a pessoa por dentro. Quem está entendendo, pastor? Porque você vai viver o resto da vida com a pessoa. Porque quando você envelhecer, tudo vai ver. Tudo vai murchar, tudo vai ver. Imagine você casar com uma pessoa zero à esquerda o resto da vida. Uma pessoa que não tem uma palavra para te dar. E quando abre a boca só fala o quê? Será que não é um grande erro isso? Quem está entendendo, pastor? Não é o quanto você erra. Diga assim, não é o quanto eu erro. É o quão rápido eu me arrependo. Você vê que Davi ele errava, mas logo ele já é o quê? Se arrepende. Davi, ele teve um filho chamado Salomão. E ele passou toda a experiência dele para Salomão. Para a gente finalizar, Provérbios capítulo 4, versículo 1. Essa passagem do capítulo 4 de Salomão, de Provérbios, é os conselhos que Davi passou para Salomão, que o ajudou a ser bem sucedido aonde? Na vida. E olha o que Davi fala para Salomão: ouve, filhos, a instrução do que? Do pai, e estais atentos para conheceres o que? O entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu que? Ensino. Então o que Davi está falando para Salomão? Salomão, se você tem sabedoria, se você tem entendimento, você vai chegar longe. Você vai chegar o quê? Não abandone a sabedoria. Não abandone o que? O entendimento. E olha só, quem passou isso para Salomão foi quem? Davi, seu pai. Quando Deus chega para Salomão já rei, Davi já morto, e Deus fala assim para ele: Salomão, pedes o que queres. O que foi que Salomão escolheu? Porque ele foi aconselhado quando pequeno pelo. Por isso a importância da gente